Boa noite com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado de Deus. Hoje de inauguração do programa, estou muito feliz. Para quem está na rádio, não está vendo a gente, não está. Luciana, boa noite. Daniel, boa noite. Aqui está lotado, hoje, glória a Deus, nós não estamos fazendo no estúdio, porque não cabe, então a gente está muito feliz. Eliane não pôde estar aqui, muito boa noite. Camille, minha filha amada, também não pôde estar, glória a Deus para de vocês. Pessoal que está no programa, conosco de manhã, está estando com a gente novamente à noite, aí agradeço a vocês. Hoje, primeiro dia, a partir da semana que vem, vai começar segundas, quartas e sexta. Hoje, pela manhã, eu dei uma palhinha aí, do que seria o programa agora à noite, à luz da palavra, o próprio nome já diz, à luz da palavra. Nós vamos estar estudando a palavra do Senhor ao longo desse ano, de uma forma bem tranquila, bem devagar, sem pressa. Estava conversando aqui com o Maurício e estava falando exatamente isso. Nós vamos começar de Gênesis até Apocalipse. Só que nós vamos fazer de uma forma diferente, pessoal, do que é o discipulado, inclusive. O discipulado, às vezes, a gente acelera um pouco mais, alguns já conhecem a palavra. Aqui nós vamos como se ninguém conhecesse, nós vamos bem devagar. Onde tiver que parar um pouco mais para a gente se aprofundar e ter esse conhecimento, a palavra de Deus nos diz que nós pecamos, nós apanhamos por falta de conhecimento. Então, esse conhecimento nós vamos buscar toda segunda, quarta e sexta. Então, nós vamos começar o livro de Gênesis e vamos cronologicamente conforme o ano que aconteceu aquela situação. A gente sabe que às vezes a gente vai na palavra do Senhor, a gente vai para Gênesis, depois quando chega em Primeira Reis, Segunda Reis, vai Crônicas, vai o livro de Jó, que é o mais antigo. Então, nós vamos ler aí de uma forma cronológica como a história aconteceu. Então, sejam todos muito bem-vindos, compartilhem a palavra, uma forma de todos estarem conhecendo também da mesma forma. Maísa, boa noite. Gil, lá no Rio de Janeiro, boa noite. Jô deve estar na estrada aí, muito boa noite também, glória a Deus. Desculpem o atraso, vai ser às 18 horas, mas hoje é o primeiro dia, motivo de festa aqui, de muita alegria. Nós temos bastante coisa para Hebron nesse ano. A Bispa começa também a semana que vem. Tem também o programa na parte da tarde. Então, a Hebron, como vocês já sabem, é uma igreja de propósito, é uma igreja corrida, tem bastante atividade, mas é uma forma de a gente estar engajado, estar na obra do Senhor, não vacilar, nem não ter tempo para outras coisas. Nós temos que ter tempo no Senhor. Fora isso, ter tempo para a nossa família, para trabalhar e as outras coisas. Então, para quem queria uma igreja tranquila, a Hebron não é uma igreja tranquila. É uma igreja que, embora o pessoal fale, mas não tem físico, tem. O pessoal está aqui. Todo mundo que quiser assistir os cultos, seja no domingo, seja a programação pela manhã, é só ligar, avisar e vir estar conosco. Amém? Algum recado, Bispo? Alguma coisa a mais? A Bispo está aqui, ela não quer entrar porque a Lucy não ajudou ela. Não foi a Lucy, foi eu mesmo. Não foi a Lucy, porque a Lucy fica dando bronca. Aliás, a Lucy escreve lá, Bispo, precisa vir aqui, Então, glória a Deus. Pessoal, abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 1, em nome de Jesus. Aliás, eu estava conversando com a Bispa agora à tarde, e o programa chama Luz da Palavra. Nós vamos falar sobre a luz, vamos falar sobre as trevas, porque é quando dá origem ao mundo aí. E hoje nós vamos estudar somente o capítulo 1, inauguração, motivo de festa. Eu quero conversar um pouco mais com vocês. E nós vamos um pouco mais tranquilo. Nos demais, aí a gente vê como para fazer. Amém? O João está falando para você parabéns. Glória a Deus. Que ele estava na estrada, sim, mas ele se programou para estar disponível para a estreia. Isso muito me alegra, porque o que eu falo para as pessoas, quando as pessoas perguntam da igreja física e da Hebron, pelo fato da gente falar que nós somos uma igreja virtual. Não que as pessoas não possam estar aqui, mas nós somos conhecidos como uma igreja virtual, somos pioneiros nisso. Há 5 anos atrás, quando o Senhor deu esse sonho para a Bispa, parecia uma loucura, e hoje a loucura está concretizada aí, nós queremos continuar louco desse jeito. Então, glória a Deus, porque é o que eu falo, se você vai domingo para a igreja, se você chegar lá, você se desligar do WhatsApp e assistir a palavra do Senhor, glória a Deus. Pela internet, a mesma coisa. Se você se programar todo domingo, receber... domingo é dia da primícia. Acho que durante essa semana o pessoal trabalha, eu entendo, amém, glória a Deus. Mas no domingo, a sua primícia. Você tem que estar lá conectado 10 minutos antes, já está preparado, sentado. Tem uma comodidade da tua casa aí, não tem chuva, não tem sol, te atrapalha. Então esteja conectado, esperando começar o culto para você receber essa palavra. Amém? Que, aliás, domingo agora nós temos culto de Santa Ceia, primícia.
um mês aí vai ser liberada a palavra aí, um mês maravilhoso, amém? Então nós vamos falar sobre o princípio de tudo hoje, amém? E eu quero ler com vocês lá, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu quero ler, eu quero orar por essa palavra em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse momento na tua presença, pela palavra que vamos ministrar a partir de agora. Senhor, me usa como instrumento, Senhor, em nome de Jesus. Possamos nos esvaziar de todo o nosso eu, Senhor, em nome de Jesus, para receber essa palavra. Me usa como instrumento, tira todo o comichão dos ouvidos dos teus servos, como está recebendo essa palavra. Senhor, em nome de Jesus. Quero, antes de mais nada, como servo e ministro do Senhor, colocar o teu povo em liberdade, todos os pecados perdoados, Pai, em nome de Jesus. Para que o teu povo possa, Senhor, abra o entendimento para que eles possam ouvir a tua palavra agora, Pai, em nome de Jesus. E que ela venha dar fruto, Senhor, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, aqui a gente vai parando para a gente analisar um pouquinho o que diz a Escritura. Aqui está dizendo que a terra não tinha nada, né? Que pairava aí, que Deus criou e que antes existia o quê? Trevas, né? Como dizer que ela era sem forma e trevas. Então, o que existia antes da criação? Então, existiam duas coisas. Primeiro, ela era sem forma, né? E existia trevas. O que era sem forma? O que significa ser sem forma? Ela era vazia, era desolada, era um deserto completamente estéril. E muitas vezes, quando a gente começa a falar, principalmente quando a gente está ministrando, que volta, mas como que era, né? Eu estava vendo um filme outro dia, e a discussão, um filme gospel, lógico, estava a discussão, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E o professor queria provar por A mais B, que primeiro foi o ovo, né? Enfim, foi a galinha, mas que não tinha sido Deus. E aqui nós, para quem é servo de Deus, para quem crê, né, no Senhor, a gente sabe exatamente que primeiro Deus criou e que a terra, como está escrito aqui já no primeiro versículo, que era ela vazia, completamente sem forma. Só que também aqui está dizendo que ela era trevas. O que significava ser trevas naquela época, pessoal? Só para vocês entenderem. Significava escuridão. Uma vez escuridão, significa também que estava o quê? Em miséria, em destruição, que era a verdadeira morte. Então, quando você vê, naquela época, quando você vê os desenhos, que hoje você pode buscar na internet, você vai ver um buraco, como se fosse um buraco completamente preto. Talvez existisse estrelas, poderia até existir estrelas, mas não se dava para ver nada, tanto que a gente vai ver que ao longo, né, o Senhor vai criando, né, nos 6 dias aí que ele criou, a cada momento ele vai colocando uma forma específica. Mas o que nós precisamos entender de bate-pronto? Que naquela época não tinha nada. Quando Deus criou, não havia nada. A terra estava vazia e sem forma, ou seja, sem forma, não tinha formato de nada. Ah, o pessoal fala, mas era redonda, era quadrada. Não dá para falar nada disso, porque está dizendo que ela não tinha forma nenhuma. E você já não viu alguém explicando, até mesmo a gente quando vai falar para os filhos, né? Não, porque o mundo é redondo, porque não sei o quê, hoje é assim. Mas como era antes? Você tem noção? Quem pode explicar? Aliás, eu estava buscando até estudos, estava brincando com o Maurício que eu tenho uma bíblia de estudo que lá atrás em hebraico e aramaico. E por mais que você procure as traduções e as explicações, não existe nada que possa falar que forma, né, que poderia existir. Então, por isso, né, por mais estudos que se faça, lá está muito bem claro que era assim, forma e era trevas. Então, trevas significava morte. E por isso que o Senhor vai começando a criar todas as coisas. Amém? E lá no capítulo 1 de João, eu vou ler para vocês, se vocês não quiserem, mas eu vou ler só um versículo, só para explicar para vocês, porque aqui também fala, tá? Tem várias outras passagens, mas eu quero ler essa em especial, que diz assim, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui está falando que ele era o verbo, ele é a palavra. E tudo foi criado através da palavra. Primeira coisa que nós precisamos entender. Por que às vezes quando a gente está ministrando, a gente fala para vocês assim, olha pessoal, toma cuidado com o que sai da sua boca. Você é sacerdote do teu lar. Toma cuidado com a palavra, porque a palavra na nossa boca, ela tem poder.
né? O marido tem poder sobre o corpo da mulher, tudo aquilo que ele fala, às vezes, para a esposa, numa hora de nervoso, né? Principalmente, perde a paciência, a esposa, a mesma coisa. O que acontece? Cuidado com o poder da palavra. Ah, porque meu filho é um isso, é um aquilo, a minha esposa, marido, misericórdia, né? Não dá nem para citar alguns exemplos aqui. Então, muito cuidado, por quê? Porque ele está dizendo que era verbo. E tudo foi criado através da palavra. E nós, o Senhor nos concedeu muito poder, muitos poderes, e nós vamos ver alguns deles ao longo do ano. Então, muito cuidado. Eu quis aproveitar o ensejo e falar sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente sai falando cobras e lagartos aí e esquece o poder da palavra. E aquilo que nós falamos, poder sobre os nossos filhos, nós somos autoridade. Ah, porque o filho isso... Cuidado, eu sei que está nervoso, eu sei que o filho aprontou, eu sei de tudo isso para também ter filho. Só que, se imagina Deus, né? Com todos nós aí aprontando o que nós aprontamos, que a palavra já nos diz que nós somos pecadores. Então, muito cuidado por conta do poder da palavra. Amém? Depois que o Senhor fez, né, o princípio, como nós vimos como era, ele vai para a criação, né? A criação da luz. Então, vamos ler lá, versículo 3, agora até o 5. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus a luz que era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz, né? No dia de noite e houve tarde e manhã no primeiro dia. Bom, aqui a gente vê o quê? Que primeiro precisava ser transformado trevas em luz. Então, o que eu falei para vocês há pouco? Olha, as trevas significavam o quê? Uma escuridão, morte, né? Então, era uma miséria só naquela época, né? Naquela época, como era o formato, né? Então, o que precisava? Precisava criar luz, para que pudesse se ver alguma coisa e para que ele fosse criando, né? Tudo que foi criado na Terra. Amém? Então, a primeira coisa que ele faz é o quê? Criar luz. Através da palavra, que haja luz e houve luz. Então, olha o poder da palavra aí. Que haja luz, houve luz. Que haja noite, houve noite. E aí a gente vai ver também ao longo de cada um dos dias que o Senhor foi criando, o que ele faz? Ele sempre fala, olha, e o dia, né? E isso foi muito bom. Então, você vê como que o Criador é, né? O grande Deus, o Elohim, né? Em hebraico aí, né? Um Deus maravilhoso aí que criou os céus e a terra. Então ele fala assim, ó, através da palavra, que haja luz e houve luz, e que haja noite, houve noite. Depois o que acontece? Houve a separação, né? Ou seja, houve o firmamento. E nós vamos ler do versículo 6 ao 10 agora, que diz assim. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas, né? E fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus o firmamento os céus, e houve tarde e manhã no segundo dia. Disse Deus também, Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. E a porção seca chamou-se Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Então vamos dar mais uma paradinha aqui. Se você for ver em algumas traduções, aqui fala sobre firmamento. Firmamento em algumas traduções, eu fiz até questão de anotar uma, fala sobre expansão. Que o hebraico, ao longo dos anos, muitas coisas a gente vai ver que foram feitas, não vou dizer adaptações, pegaram a tradução e colocaram de uma forma que a nossa leitura fique mais fácil para que a gente consiga entender o que está sendo explicado. Então, de uma maneira também fácil e mais prática, então chegou um corintiano aqui, eu tenho que parar, fala sério. Então, a gente vai vou ensinar de uma maneira exatamente que vocês consigam entender, mas sempre eu vou fazer uma analogia ou vou fazer um comparativo para a gente entender as escrituras. E lá fala firmamento e expansão, ou seja, era uma área ampla, uma grande expansão chamada-se de abóbada dos céus, que era o que? Acima da terra, que estende desde um lado do horizonte ao outro. Então imagine como se fosse realmente uma bola e fosse como se fosse uma atmosfera. E aí esse firmamento estava acima. Só que não tinha nada, não tínhamos terra, não tinha nada para ser mensurado. E aí o que acontece? Os céus acima significava acima do sol e das estrelas. E aí ele faz o quê? Houve a separação das águas, né? Ou seja, acima da atmosfera e abaixo da atmosfera. Por que, bispo? Lembra da chuva?
né? Lembra da chuva? A chuva não está acima lá, você fala das nuvens, coisa e tal. Mas existia uma porção de água, como está escrito aqui, acima lá do sol e das estrelas. E existe uma água que estava abaixo. E por isso que ele faz acima da atmosfera e abaixo da atmosfera. Então, tudo isso Deus estava criando na sua perfeição, criando o que estava acima e o que estava abaixo. Então, aqui houve a separação, que a gente chama de separação das águas. Amém? Glória a Deus, até aí tranquilo? Vamos agora falar sobre a criação da vegetação. Vamos lá, versículo 11 até o 13, amém? Que diz assim: E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã do terceiro dia. Então ali a gente viu o quê? Que a semente não era só para ser plantada, né? Ou seja, a semente que foram plantadas naquela época, criou-se a vegetação, e que depois nós iríamos o quê? Plantar novamente através da semente que iriam dar, do fruto, enfim. Então, ver que Deus está criando cada passo e cada situação. E aí, me perguntaram já uma vez, por que Deus não criou tudo antes? Ele não criou o homem antes? E aí nós vamos entender passo a passo. Já vou mostrar para você o porquê. E aqui a gente vê o quê? Que ele criou a vegetação. Eu fico até imaginando como que era o paraíso, né? Antes do pecado, antes, né, de Adão e Eva cometerem o pecado. Como que era aquele paraíso? Já parou para se perguntar como que seria? Porque a gente está vendo até agora uma perfeição. Tanto é perfeito que cada dia que acaba, o Senhor fala, e viu Deus que era bom. Ou seja, estava criando tudo à sua perfeição. E nós também fomos criados nessa perfeição. Embora muitas vezes a gente torça o nariz, ache que não, mas nós somos criados nessa perfeição. Amém? Obrigado. E aí o que acontece? Aqui a gente vê a criação da vegetação. E agora nós vamos falar sobre a criação dos luminares, das luzes, né? Nós vamos ler lá do versículo 14 até o 19, que diz assim: E disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, seja eles para sinais, para estações, para dias e noites, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã ao terceiro dia. Então, o que acontece? Quando a gente vai pegar lá, pessoal, como que ia saber? Como que as pessoas iam saber? Hoje nós temos relógio, tem um monte de coisa, não é? Mas como que era naquela época? Como que eles saberiam quando que ia celebrar a Páscoa? Que a Páscoa, nós vamos ver ao longo da ministração, que eu vou ministrar para vocês também, nós vamos ver que a primeira Páscoa foi o quê? Foi comemorado logo depois, que o pessoal saiu do Egito, o livramento, né? Ali que o Senhor tirou a passagem da morte para a vida, e depois nós temos no Novo Testamento a morte de Jesus Cristo, ok? Então, o que acontece? Como que eles iam saber que tempo era que tempo? Então, o Senhor fez o quê? Né? A divisão do dia e da noite e das estações. Porque ali nós conseguimos saber quando que eu ia comemorar a Páscoa, a festa do tabernáculo, de Pentecostes. Então, cada festa ou cada situação, ou entregar o holocausto, eu tinha que saber quando que eu ia entregar. Então, era no final da colheita. Como é que eles viam as coisas? Conforme as estações do ano. Aí eu conseguia saber o que era dia, eu sabia o que era noite, eu sabia o que era ano. Né? Por quê? Porque a estação estava voltando novamente. Então, tem noção da perfeição de Deus, que naquela época não tinha relógio? Camarada, se você for em alguns lugares ainda, você não pode ver alguém que vai olhar e falar assim, ó, eu até brinquei esses dias no monte, estavam falando, acho que até no dia que a Deise subiu, e o Jô, eu falei a mesma coisa, eu falei assim, ó, eu já sei, quando o sol bate aqui no banco, eu costumo ficar, eu e a bispa, eu já sei que é 15 para 1.
Por quê? Porque o sol costuma chegar. Porque nós estamos orando do meio-dia a 1, aí eu, como eu fico prestando atenção, estou lá meio sentado, às vezes conversando com o Senhor, então eu prestei atenção, que mais ou menos 15 para 1, o sol está batendo lá. Então, se você for em algumas cidades do interior, o Mara já sabe, ele olha e fala, ó, o lugar que está o sol lá é meio-dia e pouco é assim. Então, naquela época, tinha que haver essa mesma forma. Como que eles iam saber que estação que era? Como que eu ia comemorar alguma coisa se eu não soubesse a estação do ano? E Deus tão perfeito que fez tudo bem, fez esses luminares, esses luzeiros, que era para que o povo soubesse, e as estações. E ali ele, novamente, ele fala, olha, e houve dia, e houve noite, e eu vi que era tudo muito bom. Então, mais um dia encerrado, onde o Senhor fala que era tudo lindo e maravilhoso. Amém? Então, era preciso celebrar as datas no teu tempo determinado. Nós vamos ver que muitas das datas, né, ao longo, depois a gente vai ver com o livro de Esther também, que eles comemoram, né? Como é que é? Todo Pur transformado em Purim, tem uma data comemorativa. Então, quando você vai buscar os estudos, você vai começar a ver isso. Quer ver outra situação que foi bem, que vale ressaltar? É a terceira vigília da noite. Muita gente fala, eu oro 3 horas da manhã, não é? Tem muita gente que ora. A Deise é uma que ora 3 horas da manhã. E a bispa, eu lembro que logo quando eu me converti, a bispa, quando eu voltei para a casa do Senhor, a bispa falava, se você orar 3 horas da manhã, eu falei, bispa, mas eu não consigo. Deus, essa hora também está dormindo, também está descansando, não é possível, né? E aí depois você vai estudar, você vai ver que o Senhor sobe a terceira, a quarta vigília da noite, né, segundo os estudos traduzidos aí do hebraico, entre 3 e 4 horas da manhã. Então, por isso que muita gente ora esse horário. Como que sabia que hora que era? Exatamente aqui. Por isso que Deus criou tudo isso. Amém? Olha a perfeição como é linda, né? E agora nós vamos ler do 20 ao 25, que é o que? A criação dos animais. Amém? Vamos lá. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, e animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então aqui a gente vê a beleza da criação, do Senhor criando todos os animais, né? Uma bênção. E a bênção maior aí não era só a criação dos animais, que tinha muito propósito em tudo isso, né? Primeiro que o Senhor criou um casal de cada um, porque precisava se multiplicar. E a bênção maior é justamente a multiplicação. Sejas fecundo e multipliquei-vos. Então a maior bênção não era só criar os animais, mas se eles multiplicassem, o que adiantaria? Né? Ia chegar uma hora e ia fazer o quê se eles não se multiplicassem? Então olha como Deus é tão perfeito, da mesma forma como fez conosco, fez também com os animais, porque ele falou, ide, sejas fecundo e multipliquei-vos. Então, olha a maravilha de Deus, a grandiosidade e a fertilidade que era parte do plano original de Deus, já também com os animais. Né? E acho até que para Adão e Eva falou, tem dois, né, tem aí um casalzinho, não é à toa, né? Então, acho que quando o Senhor fez Adão, ele deve ter pensado, mais hora, menos hora, vai vir alguém para me acompanhar, né? Porque se o Senhor fez casalzinho para se multiplicar, vou multiplicar como? Né? E aí vem o soninho de Adão, que eu brinco muito com a bispa, né? Soninho de Adão, graças ao soninho de Adão, que as mulheres, glória a Deus, estão aí, né, conosco, amém? Eu não vou brincar, porque é o programa dos homens. A maioria aqui é mulher, hein? É isso. No corintiano, com 2, a gente já tem maioria, né? Juntou 2, 3, já é multidão, né? Brincadeiras à parte, porque eu não vou brincar, porque realmente não é um programa só dos homens. Então, depois eu falo só com os homens
a parte que eu preciso ministrar para eles. Sábado não, aí não pode. Então, o plano de Deus era o que? A fertilidade é um plano original de Deus. E começou também com os animais, né? Já com os animais e depois conosco, amém? Agora nós vamos na criação do homem e da mulher. Então, nós vamos ler do versículo 26 até o 28, amém? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então aqui, aí você falou, bispo, mas ele está falando para multiplicar, para não sei o quê, mas e a mulher estéril? Está falando que Deus criou aqui e quer multiplicar, como os animais, não é? Marido e a mulher, então, vai multiplicar, vai ser fecundo, né? Aquela coisa toda. Mas e aonde está, bispo? Então, por que a mulher estéril? Um pouquinho. Nós precisamos entender, e isso aqui já vai como se fosse a revelação da bispa mesmo, né? A fertilidade de Deus, ela vence qualquer infertilidade, ou seja, de qualquer forma. Tudo aquilo que é deserto, Deus coloca a mão, opera o milagre, e ali onde era, né, onde tinha uma infertilidade, o Senhor transforma aquela situação, a pessoa passa a ser fértil. Então, vence qualquer situação, porque isso é como se fosse no mundo espiritual, então abrange todas as áreas da nossa vida. E vira e mexe, a gente ministra alguém e fala, olha, eu ventre é estéril, né, eu não consigo gerar. E a bispa, todo mundo já conhece o testemunho da bispa, ela já deu várias vezes esse testemunho, existia uma esterilidade sobre a vida dela, e ela não só gerou como teve despojo ainda do Marquinhos, que veio, né, aí a sobremesa, a cereja do bolo. Então, glória a Deus, isso é quebrar a esterilidade. Então, aqui a palavra está dizendo o seguinte, que nós sejamos fecundos e que nós multipliquemos. Então, pera um pouquinho. Então, essa esterilidade que existe na minha vida, ela pode ser quebrada. O Senhor vem e opera, porque a palavra me garante que eu vou ser fecundo. Não é isso? Eu acabei de ler para vocês. Aqui não está dizendo só o A, o B, o C, o D. Não está falando nada. Só o preto, o branco. Não está dizendo nada. Então, nós vamos buscar no altar do Senhor. E eu vejo muitas pessoas aceitando, né, essa esterilidade na vida, que não é propósito de Deus, mas aceita aquilo que Satanás fala. E aí fala, eu não vou mais investir, não vou fazer mais nada, porque eu já aceitei essa esterilidade. Então, em nome de Jesus, não tem que aceitar esterilidade nenhuma. Existe um propósito sobre a nossa vida, existe uma palavra sobre a nossa vida, e nós temos que fazer uso dela. Muitas vezes nós apoiamos, por quê? Porque a gente não usa a palavra, não usamos aquilo que o Senhor nos deu autoridade, e aqui nós vimos o quê? Que o Senhor deu domínio sobre tudo ao homem. Então, pera um pouquinho. Deus deu domínio, deu poder, aliás, deu o poder de exercer o domínio e a autoridade sobre todas as coisas. Então, quando nós ministramos sobre o pecado, mas eu não consigo largar. Está dizendo que o Senhor nos deu o poder de exercer esse domínio. Como diz a bispa, o diabo não é vitamina. Então, nós vamos parar com o pecado. Por quê? Porque o Senhor nos deu poder, autoridade, nos deu domínio para a gente vencer todas as coisas. Para pisar em cobras e lagar, e por aí vai. Então, não tem nada que a gente não possa vencer. Nós temos, né, ter domínio sobre aquilo que tem atrapalhado a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor, e cada um sabe aquilo que tem feito e que não agrada a Deus. Então, está na hora da gente fazer, né? Cada um fazer um concerto com Deus, para um pouquinho. A partir de agora eu vou ter domínio próprio, porque o Senhor me deu essa autoridade e eu vou exercê-la. O nosso problema, muitas vezes, é não exercê-la. É como uma palavra quando a gente usa o nome de Jesus. Aquele que vem a mim, né, que vai ao Pai, através de Jesus. Nós temos que ir, não é? Através do Filho. Então, nós temos que usar o poder do nome de Jesus. E quantas vezes a gente usa? Muito pouco. Nós só vamos usar na hora do desespero. Às vezes a batalha é para ser vencida no primeiro embate, né? Na primeira, você depara que você vai vencer. Mas não, você vai dando poder para Satanás. Satanás vai brincando, deitando e rolando. Por quê? Porque nós não usamos a autoridade. Satanás está rindo por quê? Porque sabe que nós somos autoridade, mas não estamos usando. Nós não conhecemos. E a partir de agora nós vamos conhecer todas as autoridades que nos foi concedida. E a primeira hoje é acabar com a esterilidade
sobre a nossa vida. E isso eu estou falando em todas as áreas. Então, isso serve também para a área financeira, né? Para a área sentimental, serve para tudo. Amém? Ficou claro que serve para tudo? Então, quem está passando por alguma situação, seja qual for aí, usa do teu poder. O Senhor te deu poder para isso. Amém? Clama a Deus, tem palavra que garante isso aí. Vamos lá, versículo 29 e 30, nós já estamos terminando. Hoje vai ser bem curtinho, que é dia de comemoração, está todo mundo cansado, eu sei também. Vai ser curtinho, o próximo eu vou ter que dar a gente vai um pouco mais além, pessoal. Hoje vai ser curtinho mesmo, tá? 29 e 30. A provisão de Deus para o homem. Olha que lindo. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, de todas as árvores, e que há um fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então, espera um pouquinho. Isso no 6º dia. E o Senhor ainda nos deu o quê? Todo o alimento, nos deu mantimento. Tudo aquilo que o Senhor criou, ainda falou isso aqui para mantimento. Então, o Senhor criou, não tem por que a gente passar necessidade. Ah, mas eu vivo no meu próprio. Está vivendo no próprio por quê? A gente sempre brinca, a bispa fala, meu, a gente tá subindo no monte, enquanto uma pessoa lá, um irmão, ele fala, e aí? Ah, tô na prova. Ih, tô passando, não sai da prova nunca. 20 anos de esterilidade, 20 anos de miséria. Nós precisamos nos apropriar daquilo que é a palavra de Deus. Deus não nos criou para a gente viver na miséria. Aliás, fala para mim que Jesus foi pobre. Filho de marceneiro naquela época. Paulo era um engenheiro, um arquiteto, fazia tendas, né? Servir a Deus não é fácil. Então vai servir um concorrente aí, vai ser mais fácil, vai servir um concorrente. Satanás está aí. E ele ainda é bom que ele entra por brechinha, né? O Senhor não precisa ser convidado. Ele entra na tua casa, na tua vida, ele precisa ser convidado. E a gente cansa de ministrar. O Senhor não está em liquidação. Então, para quem quer. Então, o que acontece? Deus nos deu o poder, criou tudo para a gente se alimentar. Ele falou, olha, você tem domínio ainda sobre os animais. Submissão a nós. Que domínio é esse? Foi colocado sobre a vida da gente. Que domínio é esse, nos dando tudo para mantimento e concedido em abundância? Não foi só nos dar o alimento, porque aquilo fala em abundância. Por quê? Teve vários animais. Quantos milhões de animais que o Senhor criou? Aliás, eu fico imaginando que Adão teve bastante coisa que fazer, né? Porque se no paraíso ele tinha tudo prontinho, o único trabalho que ele tinha, ao meu ver aqui, era dar nome para os bichos. Uma criatividade imensa, né? Porque olha o bicho que tem, né? Fala sério, né? Olha a criatividade. Adão não tinha nada para fazer, tinha que criar nome para os bichos. Tem noção? O Senhor nos deu com abundância. Então eu não posso admitir na minha vida, na minha casa, um opróbrio. Por quê? O Senhor me deu mantimento, me deu em abundância. Nós precisamos clamar, nós precisamos entrar no altar do Senhor de uma forma diferenciada. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós somos omissos. Sabe o que é omisso? A gente vê a situação, também não faz nada. As pessoas passam situações, mas não quer compromisso com Deus, não quer se esforçar, não quer ter trabalho. Adão teve trabalho, olha aí, colocar o nome desse monte de bicho. E a gente, para guerrear por uma situação, não quer guerrear. Dá vontade até de fazer um culto, né? Mas é porque é isso mesmo. O Senhor nos dá as coisas em abundância. Nós não sabemos aproveitar. E quando temos que ter um mínimo de esforço, nós não temos. Sabe quando as pessoas vão se esforçar? Quando a situação se agrava. Quando na hora que as pessoas olham e falam, agora não tem mais solução. Aí o camarada vai ter um posicionamento. Por quê? Porque ele olha e fala, não tem mais solução. O que foi ministrado hoje no propósito, né? Falando no propósito do Salmo 94 hoje. Não é na força do nosso braço. Mas tem situações na nossa vida que não é na força do nosso braço. Mas é no poder do nome de Jesus. Então tem hora que é hora de tirar o pé do acelerador, se posicionar. Quando eu digo assim, não é para você fazer as coisas do mundo, não é nada disso. Aquele que tem aliança com o Senhor sabe do que eu estou falando. Nós vamos tirar o pé do acelerador porque tem coisa que a gente está tentando na força do nosso braço e não é. Então eu vou buscar amparo o quê? Na palavra.
Tem uma palavra que me dá autoridade. Eu não estou indo à toa aqui. Não estou dando muito poder de fato. Eu tenho uma palavra que me garante. Como é que Davi foi para aquela guerra? Um gigante. E assim, circunciso filisteu. O cara perto do Golias lá era um anãozinho, gente. Eu não tenho poder, mas eu sou um camarada que tem. A minha casa pode não ter mantimento, mas eu sei alguém que tem poder para me abençoar e liberar o dinheiro. Quem é o dono do ouro e da prata? É o meu pai. Às vezes eu brinco com o pessoal, você é rico? Sou rico. Meu pai é rico. Eu só preciso pedir que ele libere a carteira para mim, mas que ele é rico, ele é rico. Vou orar e vou clamar ele. Quantas coisas eu tenho experiência para vocês para contar de monte. Financeira, que Deus me abençoou, misericórdia. Eu tenho um monte, um dia eu vou contar para vocês aí. Para que o Senhor liberar, eu vou contar todo o meu testemunho, vocês vão ver. Então, só que nós temos que buscar o quê? Nós temos palavra, então eu vou clamar no altar do Senhor porque eu tenho uma palavra. Como nós vimos no mês passado, o que Ezequias fez, que lindo. Tinha a palavra e foi clamar. Então, em nome de Jesus, presta atenção no que está sendo ministrado. Aqui nós estamos falando só da criação. E daqui a pouco nós vamos começar a mergulhar um pouco mais na palavra. Então nós vamos prestar atenção naquilo que já foi nos dado de poder no começo, na criação. Ver quem errou, como errou, para a gente não errar. Não é assim? Para quem que tem a Bíblia? Para quem tem esse livro maravilhoso? Fechado ele não tem poder de nada, mas aberto, opa! E a partir da hora que eu estudo, tem poder de muito. Então nós vamos ver quem errou para a gente não fazer igual. E vamos ver quem teve sucesso porque teve. E quem passou por luta, o que viveu. Porque a gente fica reclamando, mas eu tô na luta, José, pega mais luta que José passou. Eu achava que estava bom, vinha um problema maior. Até quando ele não fez nada, pagou por o que tinha feito. Então, em nome de Jesus. É para isso que vai ser a luz da palavra. Nós vamos buscar conhecimento, e através desse conhecimento, nós vamos rasgar o céu. Nós vamos mergulhar, nós vamos orar, nós vamos clamar pela nossa família, e não vamos mais aceitar qualquer situação na nossa vida. Amém? Nós temos propósito, nós vamos nos preparar para o propósito. Aí a pessoa fala, bispo, mas como você conhece o Deus? Eu não conheço tudo. Não conheço nada. Mas é mergulhando. E eu quero mergulhar com vocês. Estou me propondo a cada programa mergulhar com vocês para a gente ir mais a fundo. E quem tiver dúvida também de alguma coisa que ficou dúvida, você vai me chamar no WhatsApp depois no particular, no WhatsApp da igreja, não tem problema. E eu vou estudar com você. Nós vamos sanar essa dúvida. Estou me colocando à disposição. Tem gente que tem hábito, né, de ler, aí lê uma passagem e não entendeu, pode me chamar e eu vou, logicamente, da minha disponibilidade também, porque a gente não para. Mas nós vamos estudar. Então, em nome de Jesus, nós não vamos mais apanhar. A luz da palavra já vem, ou o nome, a luz. E com a palavra, o céu é o limite para a gente. Amém? Amém. Não somente Deus fez o que era necessário para a gente. Fez abundância e fez variedade. Amém? E o último versículo de hoje é o 31. Olha que lindo. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era, ele falou que era bom, né? Mas aqui ele fala que era muito bom. E houve tarde e manhã no sexto dia. A cada parte da sua obra, ele dizia que a obra era boa. E na última não tinha como ele fazer diferente. Ele chega e fala, mas não é bom por demais, é muito bom. Deus teve grande prazer na sua criação, tanto que a cada momento ele falava que era bom. Que habitação tinha antes, né, que eu perguntei para vocês, antes da entrada do pecado. Você imaginou como era? Eu fico imaginando, hoje a gente vê, para analisar como Deus nos criou, tudo que nós temos, né? Nós temos carro, nós temos casa, a gente olha um jardim, aqui vocês não estão vendo, mas tem flores maravilhosas aqui, né? Que o nosso Maurício querido trouxe para a gente, a forma como ele cuida, você vai na casa dele e vê as plantas lá. Eu estou dando um exemplo da casa dele, porque lá tem várias plantas. Vê que a grandiosidade, né? A minha oração tem poder. A oração que é o jardim da casa dele, na minha. A oração do justo muito pode ser os efeitos. Olha, pessoal, isso quando ela ora, misericórdia, né? Então, o que acontece? A gente vê como é lindo a natureza. Para olhar a natureza. Olha para o céu, olha para a estrela, olha para o sol, olha... Aqui em São Paulo a gente é mais difícil por causa da poluição. Mas sai um pouco para o interior, aí começa a ver a grandiosidade que é de tudo que Deus criou. Não é lindo? Tá, então tá bom, é lindo, né? Tá, imagine antes do pecado, então, como que não era? Você tem noção?
Hoje eu estava estudando e o Senhor falou isso comigo. E eu fiquei pensando, meu Deus. Maravilhoso. Porque se tudo já é tão lindo. Paraíso, né? Não, se tudo já é tão lindo, como é que era o paraíso? Jardim do Éden, cara. Não, mas como é que será que era? Muito Porque mais se as lindo plantas que são hoje. lindas, coloridas, como as que estão aqui, imagine que colorido que é lá. É algo que deve ofuscar as vistas da gente, de tão lindo que é. Então isso é o que Deus criou. Isso só nos mostra que tem muito mais para a gente. E o que limita a nossa visão é o nosso mergulhar, nos derramar no altar do Senhor. Quando a gente começa a abrir a visão espiritual, a gente começa a ver a grandiosidade de todas as coisas. E quando a gente começa a estudar e ver todo o detalhe como Deus foi tão precioso em fazer cada coisa. Sabe por que ele fez o homem por último? Estava perguntando isso aí antes. Por quê? Porque a gente precisava preparar todas as coisas para quando o homem chegasse, já tivesse tudo pronto. Olha que amor, né? Olha que amor, tudo pronto. E outra, que se imagina se Deus fizesse a mulher antes também, fazer as coisas. Ia ter homem aí com, né, com pinta, com rosinha, e aí vai, né? Imagina se ele quisesse a mulher primeiro, não, esse bicho não, esse bicho tem que ser rosa. Um porco rosa, misericórdia, né? A Miriam não tá gostando do assunto. O porco, na pior das hipóteses, ele é verde, né? Brincadeira com os palmeirenses, né? Mas já imaginou o palmeirense? Se fosse a mulher primeiro, antes de tudo isso, ela ia fazer uma porco rosa. Pode ter certeza, de fitinha, né? Com um negocinho aí. Misericórdia. Então, pessoal, assim, essa é a grandiosidade. Eu brinquei para vocês entenderem como Deus é perfeito, né? Ele fez tudo e quando a gente chegou já estava tudo pronto. Mas também a gente também não queria ser sacerdote, né? No lugar do homem. Não? Não. Não vê, não. Não é como já começou a aparecer? Ó. Já estão jogando a toalha. É assim mesmo, né? Na hora H, Sacerdote no lugar do homem. não dá, né? É a minha cabeça da casa, né? Precisa É isso. ter. Mas a mulher sábia, Constrói. né? Constrói. Vai lá em Provérbios 31, que a bispa ministra muito aí. Espero que ela ministre no sábado também. Não. Eu andei ministrando para os homens aí, provérbios aí. Eu até brinquei no áudio, né? Falei, Senhor, tá em nome de Jesus. Não, é sério, eu ministrei. Ele está tentando saber qual a ministração de sábado. Vocês não conhecem o Marcelo, mas eu conheço. Mas o primeiro, por incrível que pareça, a primeira ministração das mulheres, eu que abri. Né? O bispo me permitiu, eu tive esse privilégio. E eu ministrei exatamente sobre uma mulher que é nesse mês. Só quem tá na Hebron e fez o propósito do ano passado sabe que mulher que é. Que mulher que Vamos perguntar para uma mulher aqui? Não, mas olha, dia 31 você libera com as chaves. Tá bom, mas vamos perguntar uma mulher sabe. aqui? Vamos ver. Deixa eu ver. Meu Deus. Milena, que mulher que é esse mês? Bruna, que mulher que é? Não tá fazendo mais bolo lá, não, é? Presta atenção no que a bispa fala. Amanhã, de tarde, de noite. A Lucia, eu fico imaginando a Lucia lá, com a chapinha no cabelo. Fala logo, bicho. Uma chapinha no cabelo. Imagina, ó, pessoal, desculpa a brincadeira, mas ele não tem noção, porque de manhã, né, pela manhã, a bispa tem um programa às 8. E a bispa começa a ministrar, eu fico imaginando a pessoa que tá lá trabalhando, né? E aí vai falar alguma coisa e fica naquela, será que é comigo? Aí você imagina, né? O negócio, uma chapinha, um instrumento, né? Deve ter bolo meio assim, que tem que ajustar, né? Fala sério. Ai, meu Deus. Pessoal, nós temos um DNA espiritual. Então, para finalizar, glória a Deus. Essa é a palavra que eu preparei para vocês no primeiro dia. Então, segunda-feira que vem nós vamos ir um pouco mais além. Vai ter palavra que não precisa explicar no detalhe, mas nós vamos mergulhar de uma forma diferente. Então, quando precisar resumir, eu vou resumir, mas a gente vai entender capítulo por capítulo. Então, semana que vem nós estamos de volta com bastante coisa aí, em nome de Jesus. Queria agradecer a todos que estiveram conectados conosco pela rádio. Tem o pessoal que está fora do país aí, o Pedro que está em Portugal, o Márcio que está no Japão. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Ele tem estado, os dois estão no propósito conosco. A Eliane também está pela rádio, que está em New Jersey, nos Estados Unidos. Então, queria agradecer a todos aí, porque eu sei que tem fuso horário. O Pedro está 4 horas para frente aí, então você já imagina o horário que é lá para ele. Enfim, o Márcio, que faz um programa lá, tá 24 horas, né? Então você imagina, eu estava tentando conversar com ele de como que ele ia ajustar os propósitos, então não é fácil. Mas eu queria agradecer o carinho de vocês de estarem conosco conectados pela rádio
e pelo Facebook, e a todos que puderam estar aqui. Acho que está representando, eu sei que tinha muito mais gente que queria estar aqui, a Aninha me mandou mensagem hoje, bispo, eu queria muito estar aí, mas sai do serviço às 6, não vai conseguir chegar aqui às 6, né? A semana que vem tem relógio já? Na outra? Não, a semana que vem. Semana que vem tem relógio de oração, então... domingo já é Santa Ceia. O programa, o que vai acontecer? O programa Luz da Palavra, nós vamos continuar, segunda parte, às 6 horas da tarde. Aí o relógio de oração, né? Quem estiver vai ouvir depois das 6 horas. Tá bom? Glória a Deus. E multiplique, passa. Não, só dá para assistir depois. Só dá para assistir depois das 6, desculpa. E eu vou estar mandando também para os homens conectados, o grupo, eu estou mandando a palavra de segunda parte 6. Como nós vamos ter a luz da palavra, eu vou estar mandando para vocês o link. Então, como a bispa fez com as mulheres, e as mulheres foram migrando para o Facebook aí, e para a rádio. Nós vamos fazer com os homens também. Eu sei que o homem é mais resistente, mas glória a Deus, Deus vai fazer na tua vida. Deixa de ser chato. Você vê o jogo aí 1 hora lá, grita, pula, esperneia. Não precisa gritar comigo, mas então, se quiser me ver também, pode ouvir, coloca o fone de ouvido. Às vezes a minha beleza ofusca, amém. Glória a Deus. Foi Deus que me criou. Você viu que ele disse que tudo que ele fez ele era bom e perfeito, ficou satisfeito. Então, tem uma coisa para reclamar, reclama com ele. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bispa, quer entrar e falar alguma coisa? Não quer entrar. Eu acabei 8 horas da manhã. Glória a Deus, pessoal. Vamos orar só para encerrar essa palavra. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esta hora na tua presença, Senhor. Quero te louvar, te agradecer pela vida de cada um que entrou, que foi ministrado nesta tarde, nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente, Senhor. Tira todo o cansaço desse dia, Pai. Renova as forças dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra venha se multiplicar sobre a vida de cada um, esse conhecimento, esse entendimento, Pai, em nome de Jesus. Que cada um receba o poder dessa palavra, o domínio dessa palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, visita cada um poderosamente, Senhor. Que essa palavra possa se multiplicar, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Pai, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Para não perder o jargão da bispa, né? Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a tua. E como diz a bispa, com o coração. Um grande beijo para vocês, pessoal. Amanhã, às 8 horas da manhã, conectados em Cristo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Não quer terminar. Olha que bem. Olha que bênção.